Olá, abençoados com todas as bênçãos. Você pergunta e a nossa querida e amável colaboradora Vânia Ribeiro, representante oficial do Ministério Internacional Crescendo em Gracia, aqui no Brasil, lhe responde. Bem aqui, no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé junto com você em todos os instantes. Confira! Bem, eu declaro a melhor noite para você, abençoada, que vive lá no Tocantins. Ela me fez uma pergunta dizendo como identificar os filhos de perdição. Abençoados, os filhos de perdição, eles dão indícios. Deus fez anjos de salvação e anjos de perdição. A terça parte dos anjos foi jogada aqui na terra e esses anjos, então, eles são chamados de filhos preparados para a perdição. Como nós devemos identificar? Porque Paulo diz que nós devemos orar para sermos livrados de homens maus e perversos. Esses homens maus e perversos, eles são relatados várias vezes na Bíblia, né? Vamos lá o exemplo de Caim. Quem era Caim? Caim era o irmão de Abel, né? Caim sentiu inveja de Abel porque Deus recebia os sacrifícios de Abel e os de Caim ele não recebia. Por que ele não recebia? Porque Abel dava um sacrifício de coração. Abel era um ser humilde, uma pessoa do bem. E Caim era uma pessoa que já era rebelde desde que Deus o criou assim, né? Deus o criou filho de perdição. Então, Abel era invejoso, Caim era invejoso, sentia inveja de Abel, porque Deus amava Abel. Então quer dizer que todos os que sentem inveja são filhos de perdição? Não, não, porque Paulo diz que as obras da carne, elas se manifestam. E ali são mais ou menos 19 obras, né, que Paulo relata, que é inveja, lascívia, ira, contenda, dissensão, facção, idolatria, feitiçaria, e assim ele vai falando quais são essas obras. Isso está lá em Gálatas 5,19. Essas obras que Paulo relata, elas se manifestam tanto na vida dos filhos de Deus, dos filhos de salvação, quanto na vida dos filhos de perdição. O que acontece é que os filhos de salvação, Deus derramou seu amor nos filhos de salvação. São anjos criados por Deus, que tomam esse corpo, que participam de carne e sangue e que já têm os desígnios de Deus em si. Porém, tem um corpo de carne que não se sujeita. Já os filhos de perdição, eles até agora, né, a ciência descobriu que esses filhos de perdição, eles são chamados também de psicopatas, porque eles não têm a conexão no sistema límbico da empatia, do amor. Eles não sentem isso. Mas será que eles são culpados disso? Não é questão deles serem culpados ou não.
A questão é que o apóstolo Paulo fala que nós devemos orar para ser livrados deles. Ou seja, Jesus disse que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz, porque Jesus os compara como lobos, né? Como joio. Aonde nasce o joio? No meio do trigo. Aonde o lobo fica? No meio das ovelhas. Porém, eles usam de estratégia. Isso são comparações que Jesus fez, porque os filhos de perdição, primeiro Jesus disse que eles são mais espertos que os filhos da luz. Os filhos das trevas são mais espertos, né? Então, Jesus já deu uma orelhinha aí, ó. Fica de olho porque eles não são de brincadeira, eles estão aqui como predadores. E tudo isso agora foi, como eu havia dito, confirmado pela ciência, né? Hoje em dia não há mais dúvidas, né, de que existem mentes, espíritos perigosos, pessoas perigosas aqui na Terra, que são muito espertas e que passam por cima das outras sem dó nem piedade. Mas eles não são culpados disso, eles foram feitos assim. Ele já vem com esse sistema límbico desconectado, sistema de emoção, o sistema. Eles são 100% razão, tá? Eles são 100% razão. Tudo que eles fizerem, eles vão fazer para tirar proveito das ovelhas. Então, eles chamam, a ciência chama de psicopatas, né? Que existe o grau leve, o grau moderado e o grau mais severo, que é aqueles serial killers que saem matando as pessoas em série, né? Esses são homens, esse já é um grau bem alto da psicopatia, né? Mas existe aqueles graus que são mais moderados, né? Aqueles seres que já são mais moderados, que eles não matam em série, mas eles manipulam, eles tramam. E todo mundo, toda ovelha que passar perto de um e que deixar ele se aproximar, vai sofrer o dano, porque eles são predadores, tá? Vamos entender que o que a Bíblia fala de filhos de perdição, a ciência chama de psicopatas. Eles são predadores, eles são parasitas sociais. Eles não têm pena. Exatamente como um lobo. Um lobo tem pena quando ele vê uma ovelhinha. Você olha assim, né? Vamos imaginar a cena. Você vê um rebanho com umas ovelhinhas lindas, aí tem lá o pequenininho pulando, brincando. Uma pessoa comum, filho de Deus, vai dizer o quê? Poxa, que coisinha linda, tão fofo, olha só. E o lobo tá lá. O lobo vai ter a mesma visão? Não, o lobo vai dizer assim que me der fome, deixa eu ver qual deles eu vou escolher. O que pula menos, que me dê menos trabalho para domar. Então o lobo vai lá e aquele animalzinho que você está dizendo que é tão lindo, o lobo vai lá, mata e come, sem piedade. Ah, mas o lobo é culpado, ele é mau? Não. Ele faz aquilo por sobrevivência. Então, será que o filho de perdição ele se parece com o filho de Deus? Ele pode se parecer. Abençoados, preste atenção. Quando Jesus disse a parábola do joio, Jesus disse: deixai-os crescer juntos. Eles crescem juntos. O joio não nasce lá na outra plantação e o trigo na outra fazenda, não. Eles nascem juntos. Mas você só vai saber quem é um e quem é outro pelo fruto. Porque Jesus disse que uma árvore boa, uma árvore má, não pode dar bom fruto. Nenhuma árvore boa vai dar um fruto mau. Então, como é que se conhece uma pessoa se ela tem indícios de filho de perdição? Até porque você também não pode dizer que ele é. Sabe por quê?
Porque você tem que se acautelar, sim, mas a gente não está chamado a estabelecer e dizer porque uma ovelha, ela pode se comportar como um lobo por um tempo, por falta de conhecimento, entende? Ela pode se comportar exatamente como um lobo, e você olhar e falar assim, não, é um lobo, ela fez, aconteceu, e depois lá na frente ela amadurecer e falar, puxa vida, como eu fiz coisa errada, né? Nesse período, qual é a nossa obrigação? Se você não sabe se é lobo, se não é, se está errando ou não, se afasta. Não deixa que a cobra pique você. Porque as cobras abençoadas, elas são necessárias no mundo. A gente não pode ver as cobras porque elas têm veneno e sair matando todas, não. Elas têm um propósito. Tudo tem um propósito. Deus é um Deus de propósito. Tudo que ele criou com um propósito. Então, se eu olho uma pessoa que aonde ela não tem sentimento, ela só pensa nela, ela sempre se coloca em primeiro lugar do que todo mundo. Ela pode fazer uma obra linda, ela pode maquiar, mas o interior dela, ela está pensando nela, somente no bem-estar dela. O que que nós fazemos? Opa, vamos ficar de olho porque os filhos das trevas são mais espertos do que nós. E eles conseguem nos convencer. E eles se disfarçam de anjinhos de luz. Então a gente tem que ficar esperto. Agora, eles sabem com quem eles podem se meter. Eles sabem com quem eles vão, a quem eles vão atacar. Mas o fato é que eles estão na Terra. Eles são seres sem sentimento, eles inventam. Se for um emprego, ele quiser aquele emprego, ele vai passar por cima de qualquer um, ele vai tramar, ele vai inventar, ele vai fazer intriga, ele faz qualquer coisa para tirar o que é do outro. Porque ele não tem aquele sentir de Deus nele. De dizer, poxa, eu não preciso estar competindo com ninguém, né? O filho de Deus pensa assim, eu não preciso estar competindo, porque eu eu sei que eu caminho em boas obras, o que é meu, o anjo vai trazer, vai me servir. Eles não têm esse pensamento. Eles pensam assim, eu vou conquistar e vou tirar qualquer um do meu caminho. Então, como é que a gente identifica? Pelos frutos, né? Você identifica se ele tem indícios de ser um filho de perdição, porque certeza, certeza é outra coisa também que a gente não vai ter, tá? A gente tem 90% de chance daquela pessoa ser ou não ser um filho de perdição, né? Mas certeza, certeza a gente não sabe, porque as ovelhas no desconhecimento se comportam exatamente como qualquer um deles. Mas sendo ovelha que está se comportando dessa maneira, ou sendo um filho de perdição, a ideia é se afasta de pessoas manipuladoras, de pessoas que tentam agradar de todas as maneiras, mas que quando na hora de sentar-se à mesa, sempre vai pegar a melhor parte. Ele sempre vai fazer questão dos primeiros lugares nas sinagogas ou no emprego ou em qualquer lugar, porque o filho de perdição ele é assim, tá? E tem mais. Ah, então quer dizer que o filho de perdição ele não sofre, ele não chora. Sabe quando ele sofre? Quando ele é pego nas suas tramas. Ou quando ele perde um ente querido, ele chora. Sim, um lobo chora a perda de um lobinho, mas tudo que ele fizer é em benefício dele, tá? É a tristeza dele ter perdido um filhote dele. Ele não ama a esposa. Ele ama o amor que aquela mulher tem por ele e serve a ele. Porque ele não consegue amar, abençoado. O amor, Deus é amor. Deus não está nessas pessoas.
que são filhos de perdição. Deus está nos seus filhos. Deus trata com filhos. Esses seres são preparados para a destruição. Deus depositou o mal ali para cumprir um propósito e depois acabar. Geralmente, esses filhos de perdição rejeitam a verdade. Quando você diz que ele é um abençoado completo, ele rejeita isso, porque ele não pode crer. Não é que ele não queira crer, ele não pode crer. Tá? Ele não tem como crer, porque ele não tem o chip da fé nele. Ele não foi imputada a fé nele. Deus não tratou com ele como a filho, Deus não o disciplina, não lhe ama como a filho. Não, não. Tá? Eles são como animais selvagens. Agem por instinto de sobrevivência. E onde eles atuam? Geralmente eles atuam no submundo do crime, tá? Onde tem muito dinheiro e poder. Nas religiões, eles são líderes, são extremamente perigosos e sedutores, porque eles crescem, eles sabem como lidar com o ser humano. E eles estão também no meio dessa sociedade perversa, né? No submundo do crime, na religião e na sociedade em geral. A ideia é, se você é uma ovelha, você ama o Senhor, porque já me perguntaram, como é que eu sei que eu sou uma ovelha? Será que eu sou um filho de perdição? Abençoado, um filho de perdição não faz essa pergunta. Ele sabe quem ele é, ele não precisa perguntar. Ele nunca vai dizer, poxa, será que eu sou uma ovelha? Ele sabe que ele é um lobo e ele não consegue mudar, ele não vai mudar. Ele vai dizer, não, eu penso assim, ponto. Esses, na epístola de Judas, ele diz que são nuvens sem água, impelidas pelo vento. E onde eles passam, eles deixam destruição, eles roubam a tua alegria. Eles, às vezes, são até familiares. São pessoas que trabalham próximas a você. Mas eles roubam a tua alegria, eles roubam o teu. Eles mexem com a tua autoestima, eles fazem questão de te humilhar, eles fazem questão de se sentirem melhores do que você, sabe? Eles tiram dinheiro das pessoas, eles são implacáveis e são espertos. Eles não frutificam para Deus. Você os identifica pelo fruto. Como é que você sabe se aquela árvore é uma mangueira ou é uma jaqueira? Pode as folhas serem muito parecidas, mas você só vai identificar quando é o fruto, não é isso? Bom, aí você vai comer a manga e vai ver, oh, poxa, por quê? Uma mangueira não pode dar jaca, né? É pelos frutos que se conhece a árvore. É por isso. Se essa pessoa está sempre sendo repreendida, poxa, fulano muda, 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 e você não vê crescimento, não vê nada, forte, se segue maltratando os irmãos. Papai falou isso. Eu lembro Jesus Cristo homem explicando isso. Ele disse, se você segue maltratando os teus irmãos, maltratando a todo mundo, manipulando, há indícios de que você seja um filho de perdição. E se for, não vai mudar. As ovelhas que têm que ficar espertas, porque a finalidade do lobo é tirar tudo que ela tem, é se alimentar dela. Então a ovelha tem que falar, opa, aqui tem um lobinho e ó, fugir deles. Essa é a palavra. Tá bem? Essa é a maneira que a gente tem de identificar eles. Pelos frutos, observa, não seja bobo, né? Ative a mente de Cristo, o anjo que te serve, e observa. É assim que se identifica esses filhos de perdição, porque eles estão aí, garanto que para ajudar não é. Então eu recebo que tenha respondido a tua pergunta, abençoada. As reuniões do Ministério Internacional Crescendo em Gracia aqui no Brasil
Ocorre todos os domingos a partir das 12h30, na Avenida Lobo Júnior, número 1922, Penha Circular, Rio de Janeiro, com a presença da nossa querida e amável colaboradora Vânia Ribeiro, representante oficial do Ministério em nosso país. Lembre-se que você é nosso convidado todo especial. Venha, participe e seja você também mais um membro da nossa amada e maravilhosa família da fé. Esperamos por você!